Vamos fazer mais uma leitura no livro de Lucas, capítulo 37. Lucas, capítulo 9, versículo 37. Lucas, capítulo 9, versículo 37 em diante. A cura de um jovem lunático, ao qual Jesus faz essa cura deste jovem. E ele fala assim: e aconteceu no dia seguinte que, descendo eles do monte, lhe saiu ao encontro uma grande multidão, e eis que um homem da multidão clamou, dizendo: Mestre, peço-te que olhes para o meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que um espírito o toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Então aquele homem, vendo Jesus na multidão, ele clama a Jesus. Ele foi ali para que Jesus tivesse misericórdia, para que Jesus manifestasse o poder e tivesse misericórdia daquele filho dele, porque ele já não aguentava mais ver o seu filho ali sofrendo e ele não poder estar ajudando o seu filho, porque não é fácil você ver uma pessoa demoniada e você não poder fazer nada por ela. E tem coisas que é só Deus, é só Jesus, porque às vezes a pessoa sofre, às vezes a pessoa vai até na macumba para poder procurar um macumbeiro para poder resolver o problema, e não resolve, aumenta mais os problemas. Mas quando nós buscamos a Deus através de Jesus, quando nós buscamos quem serve a Deus, verdadeiramente honra a Deus, Deus usa para destruir as obras de Satanás, porque Jesus veio para destruir as obras de Satanás. Amém? Então, quando nós colocamos a nossa vida nas mãos de Deus, Ele manifesta com o poder dele na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. E ele fala aqui, no versículo 40: e roguei aos teus discípulos, fala com Jesus, roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não o puderam. Então, para você entender o poder de Deus através de Jesus, quando nós temos uma vida com Jesus, é totalmente diferente do que quando não temos. Aquele Senhor, ele já tinha levado o filho dele até os discípulos, amém? Para expulsá-lo, aquele demônio, mas os discípulos não conseguiram. Às vezes você tem problemas na sua vida, pode ser espirituais ou não, que você tem lutado contra aquilo, mas não tem resolvido, seja uma doença rara, seja uma praga, uma maldição, uma obra maligna, uma feitiçaria, uma macumbaria, um vodum, seja o que for, seja um demônio que entrou por causa de inveja. E às vezes você pensa assim: mas eu não tenho nenhum demônio, porque eu nunca manifestei com demônio. Mas nem todo mundo manifesta com demônio, nem todo mundo manifesta. Mas como é que você vai saber que existe demônio na sua vida? É quando as coisas começam a dar tudo errado, andar para trás, não dá certo. Já é motivo para você imaginar, porque Jesus, ele diz que o pior demônio que existe é o demônio da inveja, que ele entra na vida da pessoa, adoece a pessoa perde tudo que tem e apodrece até os ossos da pessoa e mata.
Então precisamos entender essas coisas. Não tem como nós conhecer a Deus se nós não buscamos. Não tem como nós entender as coisas de Deus se nós não ouvimos. Não tem como nós entender o mundo espiritual se a gente não busca nem a entender, a conhecer. Porque Deus é Espírito. Para você entender que Deus é Espírito, que o Espírito de Deus é contigo, você também precisa entender que o Espírito, o diabo também é Espírito, e que para ele não estar contigo, você precisa se afastar dele. E como é que você vai se afastar? É buscando a Deus. É buscando a Deus. Se você não busca Deus, você está afastado de Deus. Se você não tem desejo de buscar Deus, você está afastado dele. Amém? É simples, assim. Quem é que não quer que você busque Deus? Não é você, mas é o mal. Porque ele sabe que você buscando a Deus, você vai se afastar dele. Amém? E quando você não busca Deus, você está se afastando de Deus. E quando você não busca Deus, você está distante dele. Quando você tem uma vida com Deus, você se afasta do mal. Porque são dois caminhos: ou você está no caminho de Deus, ou você está no caminho do diabo. É automático. Amém? Então como é que você vai estar no caminho de Deus? É caminhando, buscando Ele. É caminhando, procurar caminhar com Ele. Então você está no caminho dele. Quando você não busca, não tem nem um pouco de interesse de buscar a Deus, de buscar a Jesus, você está distante, você está em outro caminho, que é o que o diabo mais quer. É que você se afaste de Deus ou que você não o busque. Porque se você buscar, você vai encontrar. Se você segue a Deus, você está no caminho dele. Amém, gente? E Jesus, o Senhor leva o seu filho até os discípulos, para que expulsasse os demônios, mas os discípulos não conseguiram expulsá-lo. E ele teve que recorrer a quem? A Jesus. Ele teve que recorrer a Jesus para que Jesus expulsasse. E ele fala aqui, no versículo 40: e roguei aos teus discípulos que o expulsassem, e não puderam. E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula e perversa, geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vos sofrerei? Até quando estarei convosco e vos sofrerei? Falou: traze-me cá o teu filho. Jesus falou com ele. Mas Jesus, ele fala aqui com os discípulos, até quando estarei no meio de vós? Quando ele fala de geração incrédula, porque às vezes nós somos incrédulos, às vezes a pessoa não acredita, não quer Deus, não quer conserto, não quer caminhar no caminho do Senhor, prefere estar no caminho do mundo, no caminho devasso, no caminho do erro, mas não quer o caminho de Deus. O caminho de Deus é estreito, é conserto, é vida, vida de conserto, vida com Deus, é vida de salvação. Amém?
Vida sem Deus é vida de morte eterna. Vida sem Deus é vida de trevas. E aí ele fala, que geração incrédula. Até quando, né, vai haver essa perversidade? Perverso por quê? Porque a pessoa não se conserta com Deus. Perverso porque a pessoa está se autodestruindo. Por quê? Porque ela não quer Deus. Ela está se autodestruindo e sem perceber, por causa da incredulidade dela. E ele fala aqui, ó. Aí Jesus diz assim: traze-me o teu filho. Pede ao moço trazer o filho. E ele fala assim, no versículo 42: e quando vinha chegando o menino, quando vinha chegando, o demônio o derrubou e convulsionou. Então ele derrubou a criança e começou dali a convulsão. E aí Jesus fala assim: porém Jesus respondeu, o espírito imundo. Porém Jesus respondeu, não, repreendeu o espírito imundo e o curou. Curou o menino e o entregou ao seu pai. Então naquela hora que Jesus repreendeu, expulsou o demônio saiu a doença, saiu a enfermidade, saiu a maldição, saiu a praga, saiu o inferno da vida daquela criança e da vida do pai. Porque quando o diabo está em um da família, ele atinge a todos da família. Então precisamos se voltar para Deus enquanto há tempo, porque vai chegar a hora e você vai querer buscar Deus e não vai ter como buscar a Deus. Amém? Então vigia, prepara o teu caminho para reinar com Jesus, reinar com Deus. Jesus te ama. Se você der valor, o amor de Jesus por você, você vai conhecer verdadeiramente. Amém? E ele fala aqui, versículo 43, e todos pasmavam da majestade de Deus e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia. Disse aos seus discípulos: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Ponde vós estas palavras em vossos ouvidos. Jesus falou aquele dia com os discípulos, e hoje ele está falando comigo e com você. Vou repetir: ponde vós estas palavras em vossos ouvidos, porque o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Então Jesus sabia que ele ia estar ali no meio do povo, daquelas multidão, por pouco tempo, porque ele seria entregue ao povo para que fosse crucificado, para que morresse. E às vezes até hoje tem pessoas que não se dá para Deus, não quer entender, não quer ouvir. Até hoje tem pessoas que não acreditam em milagre. Até hoje tem pessoas que não conseguem olhar e enxergar a grandeza de Deus. Não conseguem olhar para o nosso Salvador. Não conseguem enxergar que Deus nos ama, que Deus é grande, e sem Ele nós estamos enganando a nós mesmos. Muitos buscando riqueza, diversão, muitos procurando outros caminhos, e esquece que quando morrer não vamos levar nada. Quando morrer, vamos como viemos, sem nada. Nada trouxemos e nada vamos levar. E ele fala aqui, ó, no versículo 45, mas eles não entendiam esta
palavra. Assim tem muita gente que não entende. Eu estou lendo aqui, mas não entende. Eu estou explicando, mas não entende. Tem muita gente que não entende o amor de Deus, a grandeza de Deus, e que Deus fez o nosso corpo para o Espírito Santo. E muitos não querem buscar o Espírito Santo, muitos não querem conserto, não querem se voltar para Deus, não querem caminhar no caminho do Senhor, não querem se arrepender dos pecados, não querem ter uma vida de santidade. Repetindo aqui, mas eles não entendiam esta palavra, que lhes era encoberta, para que o não compreendessem e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Então, muitos não entendem, não querem entender, não querem dar ouvido àquilo que Deus quer fazer. Então Jesus, ele disse em outras palavras: eu vou morrer, vou ressuscitar, vou para o Pai, mas vós não parem de me seguir. E Jesus, falando com os discípulos responderam: mestre, como pode o Senhor vai morrer, vai ressuscitar, vai para o Pai? Como nós podemos saber onde o Senhor está? Jesus disse: aonde houver os meus sinais, ali eu estarei. Quais são os sinais de Jesus? Curar os enfermos, pregar o evangelho, reunir o povo, expulsar os demônios, curar e libertar, e manifestar na vida daquele que o quer, que o ama, que busca, que é verdadeiro, o Espírito Santo, e abençoar a vida de todos, de forma clara, de forma grandiosa, em nome do Senhor Jesus. Então precisamos entender essas coisas, precisamos dar ouvido àquilo que Deus quer que nós façamos. Mas para Deus fazer, nós precisamos se dar, nós precisamos ouvir. Para nós aumentar a nossa fé, nós precisamos ver os sinais, nós precisamos participar da grandeza, das maravilhas de Deus. Não tem como nós conhecer a Deus se nós estivermos distantes. Não tem como o filho conhecer o pai se ele nunca viu o pai. Não tem como o filho entender o pai se ele nunca ouviu o pai. Não tem como nós ter uma vida com Deus se nós não ouvimos, não seguimos, não queremos, não se damos, não buscamos, não queremos encontrar com o nosso Pai. Para nós ter uma vida com Deus, precisamos entender isso. E para nós entender, nós precisamos colocar em prática a palavra, tirar a palavra do papel e passar ela para a nossa vida, para o nosso coração, para o nosso entendimento, e viver a palavra em nós. A palavra é Deus, Deus é o verbo é a palavra é Deus. Se a palavra está em nós, Deus está em nós, porque nós vamos viver a palavra, nós vamos obedecer ao nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e não vamos duvidar, não vamos ter medo de nada, porque se morremos para Deus. Nós não estamos aqui para semente, todos nós vamos morrer, mas e para onde vai a nossa alma? Para onde vai a tua alma? Você tem entregado a sua vida, a tua alma para Jesus? Você tem santificado? Você tem fugido do pecado? Você tem sido verdadeiro com Deus? Ou você tem apenas se enganado e achando que está fazendo o que é certo? Então toma a tua posição enquanto há tempo, porque amanhã pode ser muito tarde. Amanhã você pode não ter a oportunidade que você está tendo agora. Quantas pessoas morreram hoje e talvez não tiveram tempo de falar com Deus,
não tiveram tempo de conhecer a Deus, não tiveram tempo de pedir nem perdão para Deus, não tiveram tempo nem de clamar por misericórdia. Quantas pessoas se foram hoje e não tiveram tempo de conhecer a Deus? O tempo que teve foi todo desperdiçado. E você tem colocado a sua vida nas mãos de Deus? E você tem se voltado para Deus? Você tem entregado a sua vida para Deus? Você tem se dado para Deus? Ou você tem cada dia mais se afastado da presença de Deus? O tempo da pandemia veio para tirar muitos que estavam na presença de Deus fraco, foi tirado, e hoje eles não têm mais força para voltar para Deus. Hoje eles não têm mais força para usar sua fé. Hoje eles não têm mais força nem para orar, nem para jejuar. Hoje eles não têm mais força para se santificar. Mas a pandemia passou. E agora? Busca a força em Deus. Se você está fraco, preste atenção à palavra, entregue a sua vida para Deus, lute para estar na presença dEle, luta contra as suas próprias vontades, contra os seus próprios desejos. Por isso Jesus disse que aquele que não lutar contra as suas próprias vontades, aquele que não for rejeitado pelos seus familiares, não for rejeitado pelas suas próprias vontades, não for rejeitado por todos, não serão discípulos do Senhor. Porque aquele que é discípulo do Senhor, ele é rejeitado. Aquele que é discípulo do Senhor, ninguém quer dar ouvido. Aquele que é discípulo do Senhor, todos se afastam dele. Porque ele fala a verdade, porque ele quer que as pessoas se salvem, porque é guiado pelo Espírito Santo de Deus, e muitos não querem ouvir o Espírito Santo de Deus, muitos não querem participar do Espírito Santo de Deus, muitos não querem ter uma vida com o Espírito Santo de Deus, porque é vida de conserto, é vida de santidade, é vida de salvação, e a vida com Deus é para todo aquele que quer, para todo aquele que crê. Por isso que Jesus diz: se não crer, não herdará o reino de Deus. Se não tivermos fé, não vamos alcançar, não vamos ter força para lutar, vamos ter medo, porque o diabo vai agir, vai colocar medo, vai colocar pânico, vai colocar tristeza, angústia, vai colocar nervosismo, né? Quantas pessoas a gente vai falar de Deus, ela fica até nervosa. Quando a gente fala da grandeza e das maravilhas de Deus, ela se ira. Quantas pessoas que parece que o mal age na vida dela, que há uma ira quando nós falamos de Deus, conhece a Bíblia, mas quando nós falamos de conserto, ela não quer aceitar. Então precisamos entender essas coisas, e coloca a sua vida nas mãos de Deus, ouve aquilo que é de Deus, ouve a verdade, e a verdade vai te libertar. Aonde você estiver, ouça a palavra de Deus. Se você não tem tempo para ler, ouça, mas ouça a verdade claramente, não fica ouvindo aquelas coisas que vêm para te enganar, não. Porque tem muitos que lêem a palavra distorcida. Isso não precisa, isso aqui não precisa, isso aqui não precisa fazer assim, não precisa fazer assim desse jeito. Não vai nessa não, que é o diabo te enganando. O diabo usa a palavra também. Não é só Deus que fala da palavra dele, não. O diabo também fala. Quando Jesus foi tentado por Satanás, o Satanás usou a palavra ali 2 vezes, né? 2 vezes para tentar enganar Jesus. E hoje tem tantos usando a palavra de Deus, enganando o povo, né? Falando disso, falando daquilo, falando de igreja, falando de pastor, falando de doutrina, falando de uma coisa, de outra, né? Outro dia eu ouvi um pregador falando mal
de campanha da igreja, que Jesus não faz campanha. Gente, se a igreja dele não faz campanha, porque a fé deles é uma. A campanha ajuda aquele que está fraco. A campanha ajuda a pessoa a se aproximar mais de Deus. Aí tem igreja que não tem campanha, aí o pastor mete a lenha. Gente, se você não faz, deixa quem faz fazer. Confia em Deus. Não fica ouvindo mentira, não fica ouvindo engano, não. Presta atenção, Jesus ele fala claramente que nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, pedir a Deus discernimento da palavra e do Espírito que quem está falando a palavra. Porque a palavra ela é poder, se ela vir com o poder de Deus, se ela vir com unção, se ela é verdadeira, se é distorcida, ela não tem nada de Deus, é da carne, é para te enganar. É o diabo trabalhando para você não acreditar, para você duvidar, para você se afastar da igreja, se afastar, não fazer o que Deus quer que você faça, para você não se santificar. Então coloca Deus em primeiro lugar na tua vida, e Deus vai te dar vitória, Deus vai resolver todo o teu problema. Deus é maior do que todos os nossos problemas juntos. O crente passa por luta, passa, mas aquele que é fiel a Deus, aquele que está confiando em Deus, vai vencendo todas as batalhas que vier, porque Deus não nos abandona. O Espírito Santo de Deus não nos abandona. Deus é com todos nós, se nós crer. Mas para Deus fazer na nossa vida, nós temos que lutar contra nós mesmos, contra nossas próprias vontades, para que o poder de Deus seja manifestado na nossa vida. E o diabo não tem poder em nós. Jesus ele nos dá esse poder para pisar na cabeça do diabo. Então nós não podemos deixar o diabo fazer o que ele quer na nossa vida, mas precisamos lutar com Deus, para estar na presença de Deus, para que nós seja revestido de poder, para que nós seja guardado, para que nós venhamos ser purificado, santificado, protegido e lavado no sangue do Cordeiro, no sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então se você quer ter sua vida com Deus, não duvide, creia, confie, entregue de todo o seu amor, de todo o seu coração, fale com Deus, que Deus quer te ouvir a tua voz. Deus quer ouvir, mas é a verdade. O que é a verdade? É você falar o que você sente, é você falar o que você quer. Não é pegar uma oração dos outros e levar ela para Deus, não. É falar o que está no seu coração, o que está dentro de você, é o que você quer, é o que você deseja que Deus faça na sua vida. Aí Deus vai manifestar o poder dele na sua vida, e você vai ver a grandeza de Deus. Então por isso você precisa confiar e crer, porque Deus é Deus do impossível, Ele vai fazer o impossível acontecer na sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Que Deus te proteja, te guarda, te ilumina e te defende. Curve a tua cabeça, fecha os teus olhos, que eu vou fazer uma oração por você. Fecha os teus olhos e fala assim: Senhor Jesus, eu te clamo pela tua misericórdia. Perdoa os meus erros, as minhas falhas, as minhas fraquezas, os meus pecados. Abra o meu entendimento. Eu entrego a minha vida agora nas tuas santas mãos. Que o Senhor fala comigo. Abra os meus ouvidos e coloque em mim a sensibilidade, meu Pai, de ouvir a tua voz, entender o que o Senhor quer falar comigo. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, me dá força, me dá luz e sabedoria, meu Pai. Em nome de Jesus eu entrego a minha vida e a minha família nas tuas mãos. Agora não fale nada, que eu vou orar por você. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor toca na vida de cada uma dessas pessoas agora que estão participando deste vídeo, desta oração, deste culto, dessa palavra.
que o Senhor manifesta com o teu poder agora, da cabeça à sola dos pés, que o Senhor quebra toda maldição, todo impedimento, todo espírito de vício, toda praga, toda a força das trevas, todo espírito de engano, toda dúvida, todo medo, seja arrancado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, para nunca mais voltar, e que haja luz, haja vida, haja entendimento, haja o teu poder sobre a vida dela, haja um milagre, a cura e a libertação, meu Pai. Abençoa a vida dela, da família dela, de forma clara, de forma grandiosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que assim seja, em nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. Vamos na fé, que Deus está no controle de tudo. Jesus Cristo te ama, não duvide, creia, e você vai ver a grandeza de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus, que assim seja, amém, e graças a Deus.